Oi pessoal, bem-vindo à nossa segunda videoaula que a gente está fazendo. Já estamos na segunda semana trabalhando nesse formato. Semana passada praticamente foi teste, né? Na sexta-feira não foi fácil. Bastante dificuldade então, de acesso ao mundo e tudo mais. Agora nós vamos estar trabalhando com um pouco mais de afinco. Tá? A gente está recebendo boas notícias, né? Está dando bastante retorno essa parte do coronavírus. Então vamos manter aí o trabalho que a gente está tendo, tá? E se Deus quiser a gente consiga voltar para nossas salas de aula, né, da maneira que vocês estão acostumados, né, de estar trabalhando. Tá? Enquanto isso a gente fica trabalhando dessa forma. Okay? Bom, hoje nós vamos trabalhar com resolução de exercício. Tá? A gente sempre fazia isso. Ia ter uma prova, uma avaliação, você pegava e dava uma avaliação, uma prova antiga, eu passava para vocês e te resolvia no quadro. Dessa vez não tem como, né? Resolver em sala de aula. Eu vou estar aqui resolvendo junto com vocês alguma coisa, e alguma coisa eu vou deixar para vocês estarem fazendo, tá? Tá certo? Então, segue o mesmo esquema, vai ter uma pergunta, tá? Dessa vez vai ficar uma semana em aberto, até a semana que vem, até 15 para as 7. E vai ter um exercício também para vocês estarem postando. Tá? Não se preocupe que eu vou estar passando, digamos assim, o que vocês precisam estar fazendo. Tá? Lembrando vocês, os vídeos que estão fazendo é de 10 minutos. Tá? Uma maneira que o YouTube tem de dar uma limitada. Dá para fazer mais? Dá, mas assim também não fica muito xarope, né? Se é um vídeo de 1 hora, vocês falam, não, faz 10 minutos. Se quiser voltar, vocês voltem e tudo mais. Tá? Bom, essa foi a avaliação que foi feita no semestre passado. Okay? Foi passado para o pessoal, nós vamos estar trabalhando com ela aqui. Eram 2 questões teóricas e 2 questões de exercício de cálculo. Tá? 2 do formato EAD. A primeira tratava assim, a figura 1 mostra a folga entre dentes de uma engrenagem. Uma transmissãozinha, né? Você tinha uma folgazinha, folga entre engrenagens. Aí ele afirma, olha só, a folga entre os dentes surge quando os centros da engrenagem, ou das engrenagens, os mais corretos, estão afastados de uma distância superior à calculada, ou quando os dentes têm uma espessura menor do que a padronizada. Sim, exatamente isso acontecer. Tá, mas como assim afastado? Lembra que os cálculos de distância entre centros? Pois é, se você errar aquele cálculo ali, ou na hora da montagem, muitas vezes isso acontece, né? Você deixar uma folga muito grande e tudo mais, o pessoal lá na montagem pode acontecer um ruído bem interessante, tá? E uma folga, né? Fica batendo que nem uma louca. A questão da espessura do dente, você também pode ter um erro de usinagem, tá? Você tem um erro ali na hora de estar usinando esse dente, tudo mais, ou desgaste, né? O desgaste vai acabar afetando o material, você vai desgastando, você vai fazendo barulho, tá? Uma maneira de você fazer manutenção disso é você diminuir, né, essa distância entre centros à medida que ele vai desgastando aquele conjunto de engrenagens. Tá? A pessoa com redutores grandes, a gente faz muito isso. E a explicação disso tudo. A folga entre os dentes se torna importante na montagem do conjunto, garantindo o engrenamento suave. À medida que a folga entre os dentes aumenta, a distância entre os centros também aumenta. E esse deve ser levado em consideração na fase de projeto. A folga afeta unicamente a distância entre centros e a estética do conjunto, não influenciando no ruído do conjunto mecânico. O ruído é consequência do tipo de engrenamento utilizado, helicoidal e dentes retos. Opa, vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui. À medida que a folga entre os dentes aumenta, a distância entre os centros também aumenta. Não. O que você faz aqui é desgastar a espessura do dente. Você, na verdade, para corrigir isso, você diminui a distância entre centros. Tá? Ah, mas eu não tenho como diminuir essa distância. Você não deixou um espaço de manobra? Não. Somente você vai ter que trocar as engrenagens. E esse deve ser levado em consideração. A folga afeta unicamente. Opa, toda a palavra com unicamente. Bastante cuidado. A distância entre centros. Não é bem assim. Tá? E a estética. Não, você não faz um conjunto por estética, né? Talvez um carro, alguma coisa por lá de fora, alguma coisa estética, tudo certo, mas não dentro de uma encaixe de engrenagem. Né? Não influencia no ruído. Influencia. E como? Claro que influencia. Se aumentar a folga, fica batendo. O ruído é consequência de todo tipo de engrenamento. Então, temos isso aí. Então, nós temos uma afirmação correta e uma explicação com problemas. Então, ele diz assim, analise a afirmação e a explicação, analise a alternativa correta. A afirmação está correta, a explicação também está correta? Não. A afirmação está correta, mas a explicação não está correta?
Sim. Essa seria a resposta correta para essa questão. Okay? Tinha vários errinhos ali até para ajudar para vocês estarem fazendo. Questão 2. Mostra um redutor de velocidades que utiliza um conjunto de engrenagens helicoidais. Certo? Então tem um redutor de uma caixa. E aí falava o seguinte. Sobre os redutores de engrenagem utilizando engrenagens helicoidais, é correto afirmar. As engrenagens helicoidais utilizadas na figuração são do tipo dupla, onde sua montagem é utilizada apenas para aumentar a resistência do conjunto de engrenagens. B. Na montagem do sistema utilizando dupla engrenagem, a distância 300 pode ser ajustada para um valor menor que o de projeto, dando mais segurança e precisão dos movimentos. C. A grande vantagem de se utilizar a montagem com dupla helicoidal é anular o efeito da força tangencial que o sistema de engrenagem helicoidal faz ao transmitir o movimento. D. Esse tipo de montagem é utilizado na maioria das vezes para redutores de grande capacidade de carga, devido ao custo de fabricação do conjunto de manutenção. E o E. Esse tipo de redutor está cada vez menos sendo utilizado, substituído pelos redutores de coroa parafuso sem fio, que possuem um melhor rendimento em comparação aos redutores de engrenagem. Bom, eu não vou responder isso aqui. Essa eu vou passar para vocês estarem respondendo no Moodle. Vocês têm uma semana para estar respondendo isso aí. Então, vocês confabulem, façam, né, tentem em cima disso daí. Então, eu não vou deixar o título lá no Moodle, eu vou tirar fora do título. Então, você tem que acessar esse vídeo para conhecer a pergunta. Só vai estar as respostas. Certo? Às vezes tem algum aluno que não vai estar com preguiça de ver os vídeos e vai perguntar para vocês. Qual foi a pergunta? Diz aí. Manda ver o vídeo. Vai lá ver o vídeo que você sabe qual é a pergunta. Então essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Figura 2 mostra um redutor de velocidades em conjunto helicoidal. Certo? Tem que saber essas informações para você poder estar trabalhando com essa questão. Ok? Então bora lá. Vão trabalhar aquela questão lá. Vocês têm uma semana para estar resolvendo isso. Eu falei para vocês que tinha duas questões. Uma com parafuso sem fim, uma essa aqui com helicoidal. Parafuso sem fim eu fiz até um vídeo já sobre isso, né? E como não tinha feito sobre helicoidais, eu vou aproveitar para fazer isso agora com vocês. Eu sei que tem alguns que vão dizer que foi por causa do coronavírus que não viram essa aula aqui. Okay? O coronavírus é um pouco recente, tá, rapaziada? Então chega de desculpas para vocês estarem trabalhando, tá certo? Então eu tenho uma caixa de redução abaixo, uma caixa conceitual, que a sua empresa quer colocar no mercado, mas para isso os custos devem ser analisados. Os dados pertinentes ao projeto estão abaixo. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou projetar o conjunto, para depois, você primeiro projeta a carga, depois você levanta o material, o tempo de usinagem, você sabe o custo de produção. Mas agora nós vamos focar, o que nós estamos trabalhando nessa disciplina. Certo? Então, tem alguns dados, já está te dando. O pinhãozinho trabalha com 40 dentes, a coroa 280, alfa e beta 20 graus, motor é um trifásico IP55 de 380 volts, com a potência de 10 cavalos, com uma rotação de 1760 RPM, carcaça 132S e um peso de 62 kg. O material utilizado na construção das engrenagens é um aço SAI 8640, 47 cálculo C, a duração prevista para a duração do conjunto é de 9.000 horas, com utilização diária de 24 horas por dia. De transmissão, carga uniforme. Sabendo que a relação entre a largura do pinhão e o seu diâmetro primitivo de 0,7, determinar largura, diâmetro primitivo, módulo, tensões no dente e a distância entre os centros das engrenagens da redução. Alguns critérios de arredondamento. Módulo arredondar para valores menores, largura das engrenagens arredondar para valores superiores e usar o valor mais próximo de engrenagem para a correção do fator de forma. Bom, vamos resolver isso aí? Sim. No próximo vídeo, porque esse vídeo agora está já chegando a perto de 10 minutos.